e amigos, é uma alegria estar com vocês na noite desse domingo. Estamos aqui para celebrarmos ao nosso Deus. Você e a sua família são muito bem-vindos para a nossa noite com Deus neste domingo, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo para estes momentos de culto que vamos passar juntos neste momento. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esse dia que já está terminando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pelo domingo que tivemos, ó Deus, e por esta oportunidade nesta noite de estarmos juntos na Tua presença, ainda, Senhor, que de forma online. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração por meio da Tua palavra nesta noite. Aceite, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem encontrado razões para se alegrar na sua caminhada com Deus? Às vezes, quando nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, não costumamos encontrar tantas razões assim para estarmos alegres. Mas aprendemos com a palavra de Deus, irmãos, que a alegria espiritual ela independe das circunstâncias. Se estivermos de fato ligados a Deus, que é a fonte da verdadeira alegria. Então, haja o que houver, o cristão precisa encontrar no seu coração a alegria que Jesus Cristo lhe dá diariamente, meus irmãos. Vamos cantar agora esse cântico que fala disso. Todavia me alegrarei. Desespero me
Vamos nos colocar diante do Senhor em oração? Quais motivos você traz dentro do seu coração nessa noite? Para entregar, para confiar, para esperar em Deus. Certamente, eu tenho as minhas razões e você tem as suas razões. Mas nós devemos colocá-las com alegria, meus irmãos, diante do Senhor em oração nessa noite. Lembre-se, não há nada, absolutamente nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis a Deus. O que eu não posso fazer, Deus pode. O que você não puder fazer, Deus poderá. É assim, irmãos, que nós queremos, e é assim que nós devemos entrar por esta semana que vem diante de nós, com esta confiança no Senhor, na capacidade de Deus de mudar as coisas na minha vida, de prover as minhas necessidades, de dar ordens aos seus anjos para me guardar pelos caminhos que eu andar nesta semana, e você também. Então vamos orar. Eu quero convidar que você coloque agora diante do Senhor a sua necessidade. Feche os seus olhos e comece a orar agora por algo que você necessita muito. Coloque neste momento diante do Senhor. Fale com Deus com clareza e com honestidade. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Meu Pai, há muitas coisas que estão fora do meu alcance resolver, solucionar, providenciar. Mas o Senhor pode fazer. Ore a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na companhia dos meus irmãos nesta noite, eu quero, ó Deus, declarar a minha grande confiança na providência do Senhor em nossas vidas. Bem, vamos à nossa reflexão na palavra nesta noite de domingo. Trazemos até você o seguinte tema: a oração transforma. À luz do que está em Abacuque, no capítulo 3, os 2 versículos iniciais deste capítulo. Então, se você tiver a sua Bíblia em mãos, eu quero convidá-lo a ler comigo esta palavra, tá bom? É o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Lembrando a você que Abacuque é o nome de um dos livros dos profetas menores. Então, no finalzinho do Antigo Testamento, lá está o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou fazer a leitura desta palavra neste momento, na versão da linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus, a oração de Abacuque. Esta é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Que o Senhor abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Bem, então o nosso tema é a oração transforma. Eu quero iniciar a nossa reflexão fazendo-lhe uma pergunta. Quando você está aflito, a quem você recorre? Veja bem, quando você está aflito, a quem você recorre? Ou, de quem você espera vitória nos momentos de aflição e de angústia, quando as coisas parecem que não vão melhorar, quando as coisas parecem que não dão sinal de melhora, quando não se vê a luz do fim do túnel, como se diz, não é? De quem você espera ajuda, de quem você espera socorro, de quem você espera vitória? Como tem sido a sua vida de oração nas horas difíceis? Esta é uma questão, irmãos, que parece não tão importante assim, mas é.
é importante e é relevante a maneira como nós lidamos com isso. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso, nesta noite, porque nós podemos aprender com o profeta Abacuque muitas coisas a respeito disso. Então o meu convite para você, nesta reflexão da palavra desta noite, é que nós, observando o profeta Abacuque, a experiência dele, possamos tirar lições úteis para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus. Vamos lá, então? Bom, no capítulo 3 do livro de Abacuque, algumas cenas se desenrolam diante de nós. Uma leitura mais calma, mais criteriosa, não só do capítulo 3, mas de todo o livro de Abacuque, revela isso. Mas este capítulo em particular é especial nesse sentido, porque nós podemos ver algumas cenas bem claras do relacionamento de Abacuque com Deus em alguns momentos ímpares da sua vida. E neste capítulo, por exemplo, ele faz uma oração a Deus e esta oração é geradora de um processo transformador na vida de Abacuque. É por isso que nós convidamos você para refletir sobre isso neste momento, sobre a oração que transforma, Então, as experiências de Abacuque nos mostram coisas muito preciosas que convém a mim observar com muita calma nesta noite, e você também. Ao começar a sua oração, pense no seguinte, é uma primeira lição que nós tiramos da experiência de Abacuque. Quando você for começar a sua oração, pense em algumas coisas importantes. Primeiramente, procure saber quem é Deus e o que ele faz, o que ele pode fazer, qual é o poder de Deus. Procure saber no sentido de conhecer mais de perto quem é Deus e o que ele é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Toda pessoa que busca Deus em oração deveria fazer isso logo no início da sua oração, no seu diálogo com Deus. Deveria procurar primeiramente trazer à sua cabeça, ao seu raciocínio, à sua mente, ao seu coração, quem é Deus e o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E depois disso, de procurar saber quem é Deus e o que ele faz, também devemos nos lembrar do que Deus já fez e o que ele pode fazer de novo. Veja, então é um processo de conhecimento de Deus que precisa ser latente, que precisa estar presente na minha vida com Deus, na sua vida com Deus, especialmente nos momentos em que nós buscarmos ele. Estas coisas foram muito marcantes na oração de Abacuque. Por isso estou te convidando a que também seja marcante todas as vezes que você orar a Deus, na sua experiência com Deus e também na minha experiência de oração com Deus. Então, além de saber quem é Deus e o que ele faz, procurar se lembrar do que Deus já fez e pode vir a fazer de novo. Isso também é uma coisa muito importante. E por fim, não podemos esquecer de clamar pela misericórdia dele em meio ao que estiver acontecendo conosco. Esta é uma parte muito importante, meus irmãos, que às vezes nós deixamos um pouquinho de lado. Seja por uma razão ou por outra, nós acabamos cometendo este equívoco, tá bom? Nós esquecemos de pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, como se dela nós não estivéssemos precisando com todas as nossas forças naquele momento ali. Então, ao orar, faça isso. Procure colocar esses elementos na sua fala, na sua oração, na sua busca da intimidade com Deus. E por último, então, estou te dizendo isso, Clame a misericórdia do Senhor em meio àquela situação que você está vivendo. Você está pedindo a Deus por algo que está acontecendo, você está colocando diante do Senhor um problema, uma luta que talvez você ou outra pessoa ou sua família esteja passando, mas antes de qualquer coisa, peça ao Senhor a misericórdia dele sobre a sua vida em meio àquela circunstância, àquela situação que estiver acontecendo. Bom, além então de fazer isso ao iniciarmos a nossa oração, a nossa fala com Deus, tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer e você também não, porque Abacuque não deixou de fazer. E olhando para ele, nós aprendemos com ele. Não podemos também deixar de fazer, sabe o quê? É não abrir mão, jamais abrir mão da esperança. Não podemos abrir mão da esperança, não podemos mesmo. Se tem algo que nós precisamos ser intransigentes, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, é isso.
Não podemos abrir mão da nossa esperança com Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o que diz o versículo 17 e o versículo 18. E esta palavra diz exatamente assim, olha, preste atenção. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém. Você pode mesmo dizer amém para esta palavra? Diga. Amém, glória a Deus por esta palavra. Isso quer dizer, meus irmãos, que Abacuque tomou uma decisão, a decisão de não abrir mão da esperança no seu coração. Ele estava colocando diante de Deus uma situação difícil, ele estava pedindo pelo povo de Israel, ele estava colocando diante de Deus a busca da solução para um problema difícil. Mas ele disse, olha, Senhor, seja como for, seja qual for a resposta do Senhor, seja o que for que me acontecer, tem uma coisa que eu jamais vou abrir mão, é de ter esperança. Por isso que nós cantamos, todavia me alegrarei. Porque nós estamos aprendendo com Abacuque a fazer isso. Então, diante, meus irmãos, da expectativa real da ação de Deus, de vermos a Deus agindo de fato, realmente, naquela situação, naquela vida pela qual nós estamos orando, o nosso coração, então, entra num processo de ser alimentado com grande alegria. Foi o que aconteceu a Abacuque, ao ter uma expectativa real da intervenção de Deus naquilo que ele estava pedindo. O coração do profeta foi alimentado com duas coisas, com paz e com alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então, se aconteceu isso com Abacuque, pode acontecer comigo e com você também. Nós também somos servos do Senhor, como Abacuque foi. Nós também somos chamados a crer e a ter fé, como ele também foi. Então, é bom destacar que a esperança, irmãos, entretanto, para nós cristãos, não é só um sentimento, viu? É muito importante nós sabermos disso. Eu faço questão, neste ponto da mensagem, de fazer esse destaque com você. A esperança para mim, para você, para nós cristãos, não é só um sentimento como é para a maioria das pessoas. A esperança, veja bem, para mim, para você, para todo cristão, não é só um sentimento, ela é uma certeza. É diferente? É muito importante entendermos isso. Então, para as pessoas, a esperança não passa de uma vaga expectativa que pode se cumprir ou não, né? Resumindo-se, na maioria das vezes, é somente um desejo. Mas não deve ser assim comigo e com você. Sabe por que não deve? Não é só uma filosofia de vida, não. Eu estou falando de algo mais concreto. É porque na Bíblia o significado de esperança é de alguma coisa que de fato vai acontecer. Apenas é pedido de mim e de você o quê? Paciência. Por quê? Porque nós não sabemos quando vai acontecer. Deus não nos deu esse dom, o dom da onisciência, só Ele é onisciente. Nós não somos adivinhos, nós não sabemos quando vai acontecer, nós sabemos que vai acontecer, não sabemos muitas vezes quando, na maioria das vezes, aliás, não sabemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Então, na Bíblia, a esperança se reveste desse significado, não é só um sentimento, um vago desejo, mas a esperança é uma certeza que mora no coração do cristão, no coração de quem tem a Jesus Cristo na sua vida, tá bom? Bem, então nesta noite, na reflexão na palavra de Deus, nós estamos refletindo com você dentro desse tema, alegria, fonte de vida. Trouxe a sua lembrança o texto que está lá em Abacuque, no capítulo 3, o versículo 1 e 2. Mas também te lembrei do versículo 17 e do versículo 18, que são bastante conhecidos. Bem, mas essa, então, eu quero concluir dizendo, essa era a esperança do profeta Abacuque. Não um mero sentimento, mas uma certeza. Essa era a esperança que morava no coração desse homem de nome diferente, né? Mas que aprendeu a confiar de verdade no poder de Deus. O seu coração ficou cheio do temor de Deus, porque ele tinha certeza de que Deus agiria. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, meus amigos. Para nós tomarmos para as nossas vidas, neste final de domingo, início de semana,
a certeza de que Deus vai agir, toma o nosso coração e faz com que ele fique cheio do temor de Deus. Não é algo lindo para ser vivenciado por mim e por você no exercício da nossa fé? Mas eu quero te perguntar, encerrando a minha fala nesta noite. E você? Que tipo de esperança você tem tido? Você tem se lembrado daquilo que o Senhor já fez na sua vida? Isso tem te impulsionado a crer e a olhar com esperança para o amanhã e para o futuro? É muito importante que seja assim com você, querido. É muito importante que seja assim com você, querida irmã, tá bom? Procure se lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida e use isso de alguma forma para te impulsionar a crer e a olhar com tremenda esperança para o futuro, para o amanhã. Amém? Então, vamos orar juntos por isso neste momento. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado pelo exemplo do teu servo, o profeta Abacuque, que falou ao nosso coração maravilhosamente. Peço ao Senhor, ó Deus, que permita a mim e a cada pessoa, ó Pai, que ouviu esta palavra nesta noite, que assistiu a este momento de pregação, permita-nos, ó Deus, decidirmos, ó Deus, ter o mesmo olhar de Abacuque sobre a vida, sobre as circunstâncias da vida, Senhor. Um olhar, ó Pai, que nos permite ter, ó Deus, a alegria, nos permite ter, ó Deus, fé, esperança como fonte de vida para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar essas coisas todas, meu Deus, na nossa vida, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Peço ao Senhor que nos dê, Senhor, dê a mim, dê a este querido irmão, esta querida irmã, esta família que nos assiste, dê-nos, ó Deus, condições espirituais de falar como o profeta Abacuque um dia falou: ainda que não haja fruto na videira, todavia me alegrarei no Senhor. Fica conosco, ó Pai, dá-nos paz, serenidade para enfrentarmos esta semana nova que temos pela frente. E em nome de Jesus, e com o Senhor nos guiando, nós vamos vencer os desafios que surgirem diante de nós. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Bem, assim, queridos, nós chegamos ao final da nossa reflexão na palavra nessa noite de domingo e também no final da nossa noite com Deus. O Senhor permaneça sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, nesse restante de domingo e te conceda uma semana muito abençoada, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço. Fique na paz do Senhor.